Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, conta com o apoio do programa de História da Ciência da PUC, aliás, um programa que não fica na Monte Alegre, fica na Marquês de Paranaguá, do outro lado da Consolação, programa que desenvolve estudos de mestrado, doutorado, pós-doutorado em História da Ciência e Tecnologia e traz semanalmente alguma novidade, algum convidado discutindo, tentando entender a ciência, a cultura, de onde viemos, para onde vamos. E temos hoje um convidado que já esteve conosco aqui no Nova Estela, Michel Gordon, muito bem-vindo. Ele agora é professor aqui da Cátedra da Cultura Judaica da PUC São Paulo, oferecendo um curso muito original, né, o nosso primeiro curso que envolve, está mais acostumado na fronteira entre o judaísmo e o cristianismo, e o Michel já esteve aqui conosco no Nova Estela, abordando a vida, né, a existência, a história, a cultura, a sobrevivência dos judeus na civilização, como ele coloca, né, gostei muito da sua abordagem, islâmica. Né, o Islã como um mundo que realmente tem uma cultura que não é só religião, é uma vida, uma sociedade, e o Michel abordou aqui no Nova Estela, quem quiser procura aí no YouTube, né, para ver os nossos programas anteriores, canal Nova Estela no YouTube, ele abordou a vida dos judeus no Islã. Mas eu convidei o Michel para voltar, porque eu percebi assim que o tema do Islã, né, é um tema quase que pouquíssimo conhecido do nosso público. Né? Quer dizer, o público sabe da existência do Islã, até por notícias muito violentas. Né? A gente tem hoje em dia guerras muito, inclusive com a internet, com o YouTube, né? A gente acaba tendo vídeos, né, de assassinatos, de vinganças, de massacres, né, de coisas muito ferozes, né, e guerras que estão acontecendo nesse instante aqui, que nós estamos no ar aqui no Nova Estela. E, no fundo, a gente conhece muito pouco. A gente conhece, como eu estava brincando com o Michel, né, a gente conhece a história judaica, tem filmes de Hollywood, a história de Moisés no Egito, Faraó. Temos a história de Jesus, que obviamente vivemos numa civilização aqui cristã, né, a cristandade aqui no Brasil, né? E, no entanto, o Islã ainda é uma coisa assim muito misteriosa, né, para nós. Então eu convidei o Michel para voltar aqui para nos, já que você viveu, viajou, leu, né, tanto sobre essa civilização, conta para nós um pouco de onde ela surgiu e como é que ela cresceu tanto. Muito bem. Muito bem-vindo, Michel. Obrigado, Novamente. prazer estar aqui de volta. O Islã o Islã é muito mais do que uma religião. Ele nasceu como uma religião e como um império também. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, ele nasceu e se expandiu. E acabou virando um grande califado. Né? A palavra califa em árabe é sucessor. Quando Maomé morreu, ele tinha que deixar alguém para ser o seu sucessor. Ele não conseguiu eleger ninguém, ele morreu. Não tinha filhos? Vamos dizer, ele tinha uma filha, que aliás é um capítulo fundamental da história do Islã. Eu já vou falar um pouquinho dela, a Fátima. A Fátima. Mas ele não deixou sucessores e aí um grupo elegeu os sucessores e assim deu origem ao chamado Califado Islâmico. Né? E a gente vê hoje um califado surgindo em Raqqa, no Iraque, na Síria, um califado islâmico. O Estado Islâmico, que tem um califa chamado Abu Bakr al-Baghdadi, que é Abu Bakr, o nome do primeiro califa do Islã. Então o nome do Abu Bakr al-Baghdadi, que é de Bagdá, não é um nome sorteado ao léu, né? É um nome forte, porque é uma homenagem ao primeiro califa do Islã. O Maomé morreu, o primeiro sucessor, ou califa, do Maomé foi um sujeito chamado Abu Bakr, que era um amigo, um sahab, do círculo de amigos do Maomé. Eu acho até que ele era talvez um sogro, como o Maomé teve várias mulheres, enfim. O Abu Bakr, lá no ano 630 e pouco, 640, ele morreu e assumiu o Omar,
assumiu o Uthman, depois o Omar. E o Uthman foi assassinado e depois desse Uthman assumiu o Ali. E quem era o Ali? O Ali era o marido da Fátima. Casado com a filha o genro do Maomé, casado com a filha do Maomé, né? A própria. Exato, quer dizer, a única. Sim, a única. E aí os filhos deles então são descendentes consanguíneos, né, de sangue do Maomé. Essa é uma questão muito importante no Islã. E quando o Ali subiu no califado, ele já desde o começo, desde a morte do Maomé, ele pleiteava, ele falava, não sou eu agora, não, agora é o Abu Bakr. Aí o Omar subiu, não sou eu agora, não, agora é o Omar. Poxa, quando é que serei eu, né? E ele foi acusado de ter assassinado ou participado, de alguma forma, do assassinato do Uthman, que era o terceiro califa. E essa questão foi levantada pelo governador, então, da Síria, que chamava-se Muavia, que era um sobrinho daquele Uthman. Então, uma briga de família. E ele, então, reivindicou, ele falou, olha, peraí, o Ali não pode, eu suspeito do Ali. Como que vai ser isso? Vamos discutir, vamos fazer um tribunal, uma arbitragem e tudo mais. E o Ali aceitou essa arbitragem. E muitos seguidores do Ali não gostaram disso e se separaram do Ali e ficaram conhecidos como os carigitas. Não sei nem se existem hoje os carigitas, mas eram os primeiros grupos de muçulmanos que não aceitaram essa arbitragem. Bom, feita a arbitragem, o Ali foi derrotado nessa arbitragem. Ele perdeu a disputa jurídica, vamos dizer assim, e ele não aceitou. Ele falou, opa, perdi no tribunal, mas não aceitei. Vou fazer uma guerra. E começaram as guerras. Internas. As guerras internas. O Muavia acabou ganhando essas guerras e acabou estabelecendo um governo em Damasco e se tornou, como ele era de uma família de Meca, a família omíada, então ele acabou sendo o primeiro califa omíada. E quais eram os problemas do califado omíada? De um grupo de pessoas que seguiam o Ali, eram seguidores do Ali. E isso acabou virando Shia Ali, que eram os xiitas. Os xiitas eram os seguidores do Ali, que não aceitavam de maneira nenhuma um califado nas mãos da família omíada. E aí é a grande cisão do Islã. Nós estamos falando de 60, 70 anos depois da morte do profeta Maomé. Não é uma coisa que aconteceu 700. Ontem, é uma coisa do ano 700. Onde a gente vê isso hoje? Arábia Saudita e Iraque são inimigos mortais. Assim, se fizesse uma aposta entre Israel e Arábia Saudita, o Irã escolhe a Arábia Saudita é meu inimigo. E a Arábia Saudita é a mesma coisa, o Irã é meu inimigo. A guerra entre xiitas e sunitas é muito maior, do que o resto. Pelo menos pela experiência que eu tive, pelas conversas, livros que eu li, é muito mais ampla do que a questão judaica, ou a questão de Israel. Outro lugar que a gente assiste, então hoje a gente tem uma guerra no Iêmen, entre xiitas e sunitas, entre a Arábia Saudita e Irã no Iêmen, né? No Líbano tivemos guerras terríveis, a guerra civil entre cristãos e muçulmanos, mas também tinham os xiitas, muitas vezes se aliam aos cristãos contra os muçulmanos. Tem uma disputa bem grande entre esses dois grupos, né? Para os sunitas, os xiitas não são muçulmanos, são apóstatas. São o pior tipo que pode ter, porque eles se dizem muçulmanos. Que isso? Tem que matar, vamos dizer. Não, Michel, só para retomar um pouquinho o caminho histórico, né? Para a gente que conhece Sim. menos, né? Você estava dizendo assim, quer dizer, entendemos essa questão sucessória, como é que foi crescendo, né? Como é que foi seguindo o poder, que levou a essa cisão. Agora, ao mesmo tempo, o mundo islâmico foi crescendo pelo mundo. Exatamente. Foi islamizando regiões do mundo. Na época ao mesmo tempo que existia essa cisão, as conquistas eram sendo feitas, né? Então, o califado omíada, que é aquele califado sunita, e ele tinha uma extensão que ia da Península Ibérica até o Irã. Mas você manter esse califado coeso é muito difícil. Então, em alguns momentos surgiam... nesse califado você tinha problemas internos com os xiitas. E não só problemas com os xiitas, você tinha problemas internos com povos que você ia conquistando
e ia islamizando, mas eles não eram árabes. Então já existia uma questão de a elite árabe muçulmana. Pô, esse persa que se converteu ao islamismo, o que eu faço com ele? Ele é um igual a mim? Mas eu sou um árabe. Maomé é árabe. Então já existia uma questão... Tinha o Islã, o cidadão que era islamizado. Mas ele pertencia a um outro povo, que não era um povo árabe. Que é o caso persa, que depois vai dar Que origem foram ao logo Irã. os persas no Irã, os coptas no Egito, ou gregos na Síria, né? Todo mundo que ia se islamizando, você ia incorporando diferentes etnias para o Islã, e isso também causava algum tipo de questão da sociedade, né? Eles são iguais. Então, em um determinado momento, os persas, bem resumidamente isso, eles não estavam muito satisfeitos com a maneira como eram tratados e tudo mais, se aliaram a árabes xiitas e tudo mais, e deram um golpe no califado, ou deram uma guerra no califado omíada, derrubaram o califado omíada e fundaram o califado abássida, de Abbas, que também era uma das famílias de Meca e tal, mas já com um caráter mais persa. Eles até mudaram a capital para Bagdá, capital que era na Síria, em Damasco, mudou o centro para Bagdá, que foi fundada pelos abássidas, diga-se de passagem, e os omíadas fugiram correndo para um único refúgio que eles tinham, que era lá na Espanha, e continuaram o califado omíada na Espanha. E esse califado omíada acabou dando origem a um período que a gente entende como um período mágico, uma época de ouro do Islã, né? do ano 1000, em Córdoba, assim, e era um sucessor, um descendente do Muavia, e foi lá para... que é aquele governador sírio, quer dizer, a história é uma história familiar mesmo, né? E aí então você tinha um califado abássida e um califado omíada, coexistindo. E começaram a surgir outros califados. Um dia surgiu um cara falando, não, eu acho que eu sou o califa. Eu sonhei que isso, ou de alguma maneira, algum caráter messiânico que ele tinha. Então, um dos maiores califados que surgiu no Islã, mais ou menos naquela época também, no ano 750, até quase o ano 1000, até 1200, foi o califado Fatimida. Fatimida em homenagem a Fátima, a filha do Maomé, no Egito. Fundaram Cairo, eles fundaram Cairo. E, aliás, tem até uma história curiosa de um judeu que se converteu ao islamismo e fundou a Universidade de Al-Azhar, que é uma das mais antigas do mundo, que é no Cairo. Que é o como é o nome dele? Eu não lembro agora. Mas, enfim. É uma coisa, é um tema muito interessante. Então, e os fatimidas eram xiitas, inclusive o nome em homenagem a Fátima. Então, teve algum momento que você tinha um califado abássida que não era xiita, existia um califado xiita. Os grupos começaram a reivindicar a sucessão do Maomé, porque o califa, de novo, aquela palavrinha que significa o sucessor, né? O Islã, ele tem algumas características do Islã são interessantes de se abordar. O Islã tem 3 grandes distinções. Uma é o homem e a mulher. Uma mulher nunca vai ser um homem nunca vai ser uma mulher. Isso é uma diferença fundamental. Cada um tem a sua missão, a sua função. O escravo e o senhor. No começo tinha essa relação. O escravo é um escravo, o senhor é um senhor. E tinha o fiel e o infiel. E o infiel é uma questão que era assim, cara, você pode virar um fiel. É só você falar, eu me torno muçulmano. Por que você quer ficar nessa condição de inferioridade, assim como os escravos e as mulheres? Então, era algo menos compreensível. Por que um infiel não vira fiel? É só ele virar, só falar uma frase, vamos dizer assim, né? A frase é, Deus é grande e o Maomé é o seu profeta. Pronto, você está convertido, né? Então tem essa questão que até hoje é uma questão relevante no Islã, né? O Abu Bakr al-Baghdadi, ele quer, de alguma maneira, hoje, refazer o caminho que os primeiros califas fizeram. Então ele está, vamos dizer, e por isso que ele é um salafista. Salaf é aquele que vai na origem, né? Então, por que surgiu, da onde surgiu o salafismo, essa linha mais fundamentalista ou radical?
que pega o Alcorão ao pé da letra, que não tem muita conversa. Ele vem de uma jurisprudência do Islã, que é a jurisprudência Hanbali, em homenagem a Hanbal, que viveu na época na Arábia, enfim. Em algum momento o Islã se discutiu filosoficamente e juridicamente, em muitos momentos, né? E foram surgindo várias escolas de pensamento. Então você tinha um sujeito que fala, e tudo sempre baseado na justiça. O Islã é assim, olha, eu quero fazer a justiça. A justiça que? A justiça divina. Como fazer a justiça divina? Com base em que? Qual é a nossa fonte do direito? É o Alcorão? É a Sunna, que é a soma que é um compêndio dos hadith, que é o que o Maomé falava, né? O Maomé falava, olha, segundas-feiras você tem que se barbear usando a mão esquerda, por exemplo. Né? Isso acabou virando um compêndio que se chamou de Sunna. Daí vem os sunitas, os que seguem a Sunna, né? Que é um livro. É um livro. A Sunna é um livro que é uma soma de hadiths, que são os ditos do profeta Maomé. Então, qual é a fonte do direito? Então, durante algum tempo surgiram pessoas que falavam, não, pera aí, gente, acho que a gente pode interpretar o Alcorão. Pode ser algo interpretativo. No que está escrito ali, não é necessariamente o que é para fazer. Vamos interpretar. E tem outros que falavam, não, o que está escrito aqui exatamente tem que ser assim. Então, eram os literalistas, daí veio uma linha que é o Hanbali, surgiu o wahhabismo disso e o salafismo. Daí nós temos o Estado Islâmico como, vamos dizer, uma expressão disso hoje em dia. Ah, é? Bastante indiretamente, mas essa é a linha. E os mais interpretativos e tal, meio que estão em baixa, né? Perderam um pouco a linha. Né? Mas você tinha uma escola que é a escola Hanafi, que é na Ásia Central, e por isso, na Ásia Central, hoje em dia, você não tem muitas questões, os muçulmanos lá são mais tranquilos, não existe um radicalismo, sempre existem grupos radicais, mas você vai para o Uzbequistão, tem embaixada de Israel no Uzbequistão. As mulheres você não tem a Sharia, as mulheres não precisam vestir um véu necessariamente, algumas querem vestir o véu, podem vestir, muitas não vestem o véu, e ponto, é uma coisa bem diferente do que acontece na Arábia Saudita, que é o wahhabismo, essa linha mais literalista do Islã. Então, e no Irã? O Irã, todas essas linhas que eu comentei são linhas sunitas, o Irã é xiita. E o xiita, em algum momento, ele também tem as linhas jurisprudências xiitas. Existia, durante um período, aquele califado fatimida que eu comentei, ele era um califado xiita, mas era um xiita dos 7. E era uma sucessão de 7 descendentes do Maomé. Então tinha o Hassan e o Hussein, que eram os 2 filhos do Ali e da Fátima. Depois eles tiveram os seus filhos e tal. Para no 7º. Alguns acreditam que não, o 8º, porque aí começou a ter uma briga, né? Teve 2 irmãos. Aí os que seguiam esse pararam nesse. Os que seguiam o outro teve filhos, então continuou. Os xiitas no Irã hoje são os xiitas dos 12. São 12 imãs. Né? Aliás, tem até uma história curiosa de Fatimidas, que aconteceu na época do ano 1000, é uma história super interessante. No ano 1000 existia nas montanhas da Síria um senhor que era um Fatimida, ele tinha oriundo de Cairo, ele tinha saído do Cairo e se refugiado nas montanhas de Alamut, perto de Teherã hoje. E ele, vamos dizer assim, cooptava jovens, né? Ele queria converter, ou ele pegava seguidores, e esses seguidores eles falavam o seguinte, olha, eu vou te levar para o paraíso. Como que funciona isso? Você vem comigo, eu vou te mostrar o paraíso. E aí ele dava haxixe para as pessoas, eles fumavam haxixe, e aí eles, vamos dizer, viam lá mulheres, uma grama verde, tudo lindo, maravilhoso, é o paraíso. E quando eles acordavam, eles estavam ali numa caverna, o que aconteceu? Eu vou te levar de novo para o paraíso, mas você tem que me obedecer. E aí ele ganhava muitos jovens, vamos dizer que essa história não é exatamente assim, mas é algo nessa linha. E ele mandava matar sunitas e eventualmente o Saladino um dia acordou com uma espada do lado da cama dele,
uma mensagem, oi, dei uma passada aqui e tal, para te dar um oi. Algo do tipo, eu podia ter te matado essa noite. Eu sou um fumante de haxixe, eu sou da seita dos Hashashin, que é a seita desse velho das montanhas de Alamut, né? Muitos cristãos, na época dos cruzados, foi exatamente naquela época, saíam correndo, desesperados, voltavam para a Europa e falavam, tem gente, tem uns caras que estão matando gente, quem são? São os assassinos, são os Hashashin. Daí vem a palavra assassino. Nossa. Então a gente vê, e é isso, o que me fascina no Islã é isso, é um tema guarda-chuva. É um tema guarda-chuva, você pode falar de tudo que tem a ver com o Islã. Então você vai falar de assassinos, tem a ver, né, pela palavra, etimologicamente, você vê lá a palavra hashashin, fumante de grama, que hashish é grama em árabe. Você pode estudar ciência com, também, tá nesse guarda-chuva do Islã, você tem personalidades como o Al-Khwarizmi, que escreveu um livro chamado Al-Gibrs. O Al-Khwarizmi aqui é conhecido como o algarismo, e o Al-Gibrs é a álgebra. Nossa. E ele é Al-Khwarizmi porque ele era da região de Khwarezm, que é uma região ali no atual Uzbequistão, também imbuído nessa cultura islâmica, né? Falar do Islã não é só falar da religião islâmica, né? É falar desse guarda-chuva de discussões. Então, você pode discutir história, geografia, ciência, medicina, Avicena, Ibn Sina, né? Matemática, filosofia, tudo é como se fossem aqueles temas transversais, né? Que passam por todas as... E como eu era no colégio um sujeito que gostava de tudo, eu gostava de história, gostava de matemática, gostava de geografia, gostava de inglês, gostava de tudo. Quase virou islâmico. Não, vamos dizer que eu encontrei um tema que eu consigo passear por todas as matérias escolares, sempre trazendo alguma coisa na visão, numa ótica da civilização islâmica, que é uma coisa que me fascina. Eu sei que isso é um pouco fora de foco nos dias de hoje, né? Você tem que ser o médico responsável pela orelha esquerda, né? Mas de alguma maneira... Não, mas na nossa área aqui da história da ciência, Michel, na PUC, em várias regiões do mundo, desde a origem da área, a gente já vive uma coisa interdisciplinar. Então, até porque a gente, veja o programa nosso aqui da PUC, tem economistas, tem matemáticos, químicos, biólogos, físicos, claro, vem o pessoal das ciências tradicionalmente, né, historiador da ciência, você pensa nisso. Mas eu tenho gente da música, jornalista, vamos dizer, existem alguns núcleos na universidade contemporânea, século XXI, né, que são interdisciplinares. A nossa, em particular, né, é uma área bastante interdisciplinar. Pois por isso que até esse curso que a gente está montando ali na PUC tem bastante, vai ao encontro dessa ideia da interdisciplinaridade, né? Você pode falar de diversos temas, sempre com um guarda-chuva do islamismo. E retomando assim, Michel, eu sei que agora é uma pergunta meio delicada também, você não tem o menor compromisso aqui mas a gente não pode perder a oportunidade, né? E você tem alguma perspectiva do que vai rolar? Porque está tão tenso, né? Não estou dizendo em relação ao problema árabe-judaico, que vamos deixar para um outro capítulo, né? Mas dentro do próprio mundo islâmico, eu fico meio com um certo temor, assim, aonde vai acabar? Como é que vai? Alguém vai conseguir fazer? Você entende? Quer dizer, vai ter um... Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um acordo, teve um julgamento, né? Enfim, você pode até questionar se tudo, né? Se não um pouco de... Se tudo correu da melhor maneira. Assim. Mas ocorreu, quer dizer, teve um acordo, se assinou, uma rendição da Alemanha, depois de um tempo, infelizmente, até com bomba atômica, rendição dos japoneses, né? E acabou, né? Você pode dizer, nunca acabou, mas você entende, acabou aquela guerra, né? E essa situação que a gente está vivendo agora na Síria, por exemplo, já são anos. O que você sente? Né? Você que já visitou tudo isso pessoalmente. Eu sou da ideia, eu tenho uma crença muito forte que não acabou. A Segunda Guerra não acabou, nem a Primeira Guerra. Quer dizer, é uma coisa contínua. Né? Não teve... A gente tem que fazer uma pausa e, historicamente, a gente tem que falar, olha, teve o Tratado de Sèvres, ou teve o Tratado de Paris, ou teve, né, para você pontuar, mas no fundo, o que a gente vê hoje é claramente consequência de um desenho do Oriente Médio que foi feito na Primeira Guerra Mundial. Olha,
a velha senhora, que era o Império Otomano caduco, ele é conhecido como a velha senhora da Europa e tal, vai acabar. O que a gente faz com isso? Vamos dividir? Vamos dividir assim, vamos dividir assado, né? Muitas vezes as pessoas discutem a legitimidade de Israel, ela entra no pacote da legitimidade da Síria, do Iraque, de qualquer país ali que surgiu naquele mesmo período, da Jordânia então, né? Eu não sou muito otimista com relação a perspectivas de paz no Oriente Médio, infelizmente mesmo, porque o meu sonho é poder ir para Jerusalém e por terra, passar por Bagdá e até Herat no Afeganistão. Né? Uma linha reta, conhecendo a história inteira, passando por séculos de história. Infelizmente, e aliás, o cenário é o pior possível, né? O Estado Islâmico indo lá e destruindo toda a história, né? Ele tá... Deixa eu aproveitar agora, porque estamos se aproximando do final, mas eu quero fazer a pergunta. Essas coisas que a gente viu sendo destruído pelo Estado Islâmico, tem algumas coisas que você chegou a ver ou não? Eu tive, olha, em 2010, por sorte, eu estive na Síria. Eu fui para o norte do Iraque, não fui para Bagdá, fui para o norte do Iraque e por terra eu fui para Jerusalém. Uma viagem que eu chamei de refazer o caminho de Abraão. Entendi. Eu saí do Iraque, fui pelo norte, entrei em Alepo, onde Abraão ordenhou uma vaca, né? E cheguei pela Jordânia. E na Síria eu fiquei uns 5 dias, conheci a comunidade judaica, inclusive da Síria e tal. O clima não estava muito bom, mas eu conheci Palmira, por exemplo, onde o Estado Islâmico acabou de entrar. Então você viu coisas que depois... Eu vi coisas que podem... desaparecer. Assim, no Irã, eu vi a cidade de Arqabam. Um terremoto destruiu ela em 2003. Eu vi em 2001. Um terremoto destruiu... Quer dizer, a natureza pode destruir, o homem também pode destruir, o que é lamentável. Quer dizer, a gente já conta com o acaso da natureza, né? Michel, vou te interromper mais uma vez. Tem muito assunto. Assim, eu sei, a gente poderia ir longe, vamos voltar. Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC, São Paulo, gravado aqui no Museu da Imagem do Som, no MIS, e que teve hoje o querido Michel Gordon nos iluminando um pouco para entender a civilização islâmica, a evolução de toda essa história complexa e que, como ele nos indicou, não acabou.